E aí, moçada do quinto período, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Nem sei se tem aluno novo, tem que olhar nas chamadas que a gente recebeu. Então, antes de mais nada, vocês foram convocados a pegar a apostila lá no colégio. Essa apostila, ela é referente ao bimestre de vocês agora. Como vocês são período, né, quinto período, vocês têm agora nesse segundo semestre, primeiro e segundo bimestre, porque começou uma série nova. Então, o que acontece? Vocês têm a apostila bimestral e desde do dia 18, 17, 18, os professores estão gravando pequenas videoaulas para poder corrigir de pouco a pouco as tarefas da apostila. E essa apostila toda pronta, com todas as disciplinas, ela vai ser a nota bimestral de vocês. Então, assim, vocês não estão pagando nada pela apostila, era só falar com o representante que você queria ela impressa, era só o colégio deixa impressa, você vai lá e busca. Por exemplo, ontem tinha gente no colégio até 21 horas, hoje até às 5 da tarde, agora já é 5h30, né? Então amanhã, como é sexta, lá o colégio funciona ainda, é só você passar lá e pegar a sua apostila. E aí você vai fazer de pouco a pouco, né? Pegar a apostila e fazer tudo, não. O que acontece? Você vai fazer, por exemplo, essa aula minha hoje, ela é sobre a Guerra Fria, porque eu sou professora de história de vocês. Tem turma que eu sou professora de história e geografia, e no caso da turma de vocês, quinto período, eu continuo sendo de história. E aí, vocês vão pegar a apostila e dessa videoaula aqui, vocês vão responder da atividade 1 a 4. Coloca lá, né? Primeiro bimestre de vocês, atividade de 1 a 4 e responde. Não precisa de copiar a questão, vocês vão estar com a apostila. E eu não me recordo se a coordenadora colocou no grupo de vocês essa apostila também, né? Mas enfim, Verão, né? Prefiro a apostila em mãos. Então vamos lá, a gente vai falar sobre Guerra Fria. E como o próprio nome diz, a Guerra Fria, ela foi um conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências depois da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que na Guerra Fria ela representa o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a URSS, representa o socialismo, também chamado de comunismo, né? Na Segunda Guerra Mundial, eles faziam parte do mesmo grupo, que eram os aliados. Tinha o eixo e tinha os aliados. E os aliados, eu não vou falar que foram vencedores numa guerra, porque numa guerra tem a parte que se dá bem. Porque é muita destruição, é muita briga. Gente, olha o cabelo da pessoa, gente, pelo amor de Deus. Tem meu colchão, né? Meu colchão firme ali, que no escritório é assim. E aí, o que acontece? Foi um conflito que recebeu esse nome porque não teve derramamento de sangue, não teve ninguém explodindo ninguém, como aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Japão e assim por diante. Foi um conflito que não teve derramamento de sangue, nem um míssil, nem nada. Só que a treta foi o seguinte, né? Se você mandar um míssil para cá, automaticamente vai ser dobrado pro lado de lá. E essa tensão ficou no ar. Então, vamos lá. Fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro ato, ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão. E nessa mesma época, o Japão estava invadindo a China, né? E aí, com esse ataque das duas bombas nucleares, o Japão não aguentou. E eles, caparam o gato da China, porque foi forte, né, o negócio. Enfraquecimento das grandes potências europeias. Por que o enfraquecimento? Porque já vinha de um pós-guerra e os Estados Unidos, como representante do capitalismo, ele já estava, financeiramente falando, com o plano Marshall, injetando dinheiro nessas nações para elas se recuperarem de tudo, recuperarem a estrutura da cidade, economia, tudo, né? Tinha destruído tudo. Emergência de duas grandes potências, Estados Unidos representando o capitalismo e a URSS, o comunismo. Então, o que nós tivemos aí pós Segunda Guerra Mundial? Uma bipolaridade. Por que esse nome bipolaridade? Porque eram dois polos.
Um que representa o capitalismo, que por um acaso é o modo econômico, né, que nós vivemos é o capitalismo. Então, o capitalismo, a premissa dele é lucro. É a oferta a lei da oferta e da procura. Quanto mais você oferta, né, e a procura é baixa, o preço cai. Se você oferta e a procura é alta, o preço sobe e assim por diante, né? Economia de mercado. Disputa pela hegemonia mundial, quem manda mais. E aí então começa essa Guerra Fria, tá? Capitalismo versus socialismo. O capitalismo, vamos colocar as características dele. O capitalismo é a valorização da riqueza material, tanto é que hoje a gente fala assim, sempre teve essa frase, mas como vocês já estão nessa fase adulta de trabalhar, falar e você vale o que você tem no bolso. Aí tem gente que fala, ih, tô valendo nada. Eu tô com um mísero 10 centavos aqui. Muito menos, né? Estou valendo R$ 1 hoje, credo, uma moedinha de R$ 1. Então é isso. O individualismo, por quê? Porque é a valorização da riqueza material. Então, tipo, é meu, isso é meu, eu comprei, entendeu? O consumismo exagerado, exacerbado e sem controle. Por exemplo, você é uma centopeia, você tem, sei lá, isso é mais para mulheres, né? Mas tem homem que é assim também. Você tem quantos pés? Quantos pares de pés? Centopeia tem 100, né, pezinhos. Então, se ela fosse mulher, ela poderia ter 1 milhão de coisa de sapato. Agora, a gente abre o guarda-roupa, tem lá 30 pares e tô sem sapato, tô precisando de sapato. Homem tem um chinelo, um sapato e um tênis, né? É assim. Então, esse consumismo, pra quê? Você tem esse monte de coisa, você tem um corpo, você tem um par de sapato e assim por diante. E a livre concorrência. O que é a livre concorrência? Por exemplo, do lado direito da minha casa abriu uma pastelaria. Aí eu falei, é livre iniciativa e a livre concorrência, né? Aí abriu uma pastelaria. Aí eu falei, nossa, que legal, tô vendendo bastante, eu vou abrir também uma pastelaria. Aí o meu vizinho do lado de baixo falou, as duas pastelarias estão vendendo bem, então eu também vou abrir uma pastelaria, só que uma do lado da outra. Isso é livre concorrência, isso é característica do capitalismo. Então vamos para o comunismo ou socialismo. Alguns autores colocam uma diferençazinha entre um e outro, só que tem autor que trata capitalismo e comunismo como a mesma coisa. Então eu vou falar socialismo, ou capitalismo, desculpa, socialismo e comunismo, eu vou tratar como socialismo, tá? Socialismo, bem-estar social, o Estado comandava tudo, não tinha essa concorrência, tipo, tem indústria de arroz aqui, tem 50 aqui, tem de feijão, tem de soja, tem 1 milhão de lojas de sapato, para quê? Isso é concorrência, no socialismo não tem. Então o Estado toma conta de tudo e tudo é gerido, e aí a gente coloca aí uma utopia, né? Porque o socialismo é utópico, é aquela coisa ideal, e aí quando ele vai ser feito mesmo na realidade, cai por terra. O bem-estar social, que é o Estado tomando conta de todo mundo, então tudo tem que ser igual para todo mundo, não existe escola particular, escola pública, tudo é público e tudo tem que ser de qualidade. Então, igualdade, simplicidade, coletivismo. Aí nós temos aí, por exemplo, lavouras, as pessoas iam trabalhar, todos trabalhando nas lavouras, porque todo mundo tem que comer, né? Estatização, o que é isso? O Estado é dono de tudo, não tem empresa privada. Tipo, eu sou dono de uma escola. Não, você não é dono. Se é no socialismo, você não é dono. Quem é dono é o Estado. Então, isso é estatização. Economia planificada. O que é economia planificada? Não tem, por exemplo, inflação, mas os planos eles eram feitos a cada 5 anos. Por exemplo, colocava-se preço em tudo. Aí, digamos que coloca lá que a gasolina tá R$ 10, o álcool tá 10, o tomate tá R$ 5 o quilo. Aí você fala, nossa, mas que coisa cara. Pois é, mas isso dura 5 anos. Não interessa o que aconteça, né? São chamados de planos quinquenais. Então, isso é uma economia planificada, que faz-se planos. Beleza? Vamos continuar. No mundo, então, ficou 2 polos de poder. Estados Unidos, né, representando o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o socialismo, que é chamada também pela sigla de URSS. Deixa eu ver
Quais as principais características da Guerra Fria? A disputa tecnológica. Então, nós tivemos a corrida armamentista, a corrida espacial, né? Essa disputa tecnológica, toda vez que mandava, né, que aí Estados Unidos fazia um satélite, aí a União Soviética ia lá e fazia um. Então, por exemplo, roupa de velcro, tênis com velcro, o velcro em si, né, que é aquele negocinho que gruda, isso é coisa de roupa para quem ia ficar no espaço. Comida, por exemplo, em cápsulas, comida em comprimido, tudo muito mais prático. Isso veio da tecnologia para poder ser utilizada no espaço. A corrida espacial, né? Quem ia primeiro à Lua, quem mandava um animal primeiro na Lua, quem mandava primeiro um satélite, quem não mandava e assim por diante. Os dois lados mandaram. Outra coisa, tinha espionagem. A gente tem, a gente que eu falo assim, nós assistimos filmes chamados 007 e lá fala de James Bond, então ele representa os Estados Unidos, mas ele sempre está contra a Rússia. E era então, Estados Unidos tinha um grupo de espião que era da CIA e a Rússia tinha a KGB, tá? E eles ficavam em busca de aliados. Aí os Estados Unidos tinham os países que também eram a favor do capitalismo e a URSS também tinha vários países, inclusive na Europa, que também era socialista. E então tinha esses conflitos regionalizados. Por exemplo, durante a Guerra Fria ela não teve conflito, mas na época dela teve outras guerras juntas, né? Tipo, fora, teve guerra na Ásia, por exemplo. E um lado ficava difamando o outro. Por exemplo, os Estados Unidos disse que tinha que fazer um cordão sanitário contra todos os lados que eram socialistas. Ou seja, um cordão sanitário é quando algo vai te deixar doente. Tipo, encontrou um lugar ali que tá tudo cheio de rato, cheio de barata, não passa um cordão sanitário aí, ninguém entra, porque isso aí é totalmente insalubre. Era isso que os Estados Unidos queriam falar. A União Soviética criou o termo cortina de ferro, que eles eram uma economia fechada, que ninguém entra, ninguém sai, nem novidade, nem notícia, nem dinheiro de empresas que poderiam deixar o lugar, né, financeiramente falando, muito melhor, muito desenvolvido, não. Uma cortina de ferro muito fechada, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Que mais? Deixe-me ver aqui. Nananã.